Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar sobre um assunto que corre muito, sobre algo que os crentes dizem muito, né? Que Deus dá livramento para nós. Eu mesma já ouvi isso muitas vezes, né? É aquela questão, quando você escapa de um perigo, principalmente, aí dizem, isso foi um livramento que Deus lhe deu. Eu ouvi isso ano passado da minha amiga evangélica, quando ela disse que Deus tinha nos dado o livramento, porque a gente tinha se curado da Covid. E também eu ouvi da minha mãe, quando eu sofri uma tentativa de assalto, né? Eu estava voltando da universidade e um cara tentou roubar minha mochila. Aí minha mãe disse: Está vendo, Atenea? Isso foi um livramento que Deus lhe deu. E na hora eu fiquei revoltada, né? Porque a experiência do assalto é muito traumatizante. Eu digo que, olha, sofrer assalto é algo que eu não desejo para o meu pior inimigo. E hoje, assim, depois de muito refletir, eu penso bem, faz sentido essa ideia de Deus dar um livramento? Porque se a gente tem que admitir que Deus dá livramento às pessoas, a gente tem que admitir então que ele escolhe as pessoas a dedo. Ele faz acepção de pessoas. Porque ele, por exemplo, digamos, me deu livramento quando o cara tentou roubar minha mochila, mas não dá livramento a tanta gente que, por exemplo, às vezes nem reage, dá o que o assaltante quer e o assaltante mesmo assim mata. Por que Deus não dá livramento a tanta criança que é violentada? A crianças como Henri Borel, Isabela Nardoni. Então Deus faz acepção de pessoas? Que Deus é esse? Eu ainda lembro de quando a minha amiga arrumou uma desculpa, porque crente, como eu mesma já disse, né, algumas vezes, crente é muito bom de arrumar desculpa. É ótimo de arrumar desculpa para justificar a inércia desse Deus, o fato desse Deus muitas vezes não socorrer ninguém. É quando eu disse, Deus me deu livramento e me curou da Covid, e por que ele não. E as mais de 600 mil pessoas mortas? Aí Aí a desculpa foi: Deus não tem nada com isso, com as 600 mil pessoas mortas. Isso é culpa de Bolsonaro, né? Eu ainda lembro de uma festa que eu fui, uma festa de Halloween, no curso de inglês que eu fazia. Estava vendo uma festa de Halloween, eu era adolescente. Aí estava escuro, eu não vi, uma pessoa atirou uma garrafa. Me atingiu aqui. Por pouco não pega meu olho, né? Ficou aqui uma cicatriz. Aí disseram: Deus protegeu você, Atenea. O Halloween é uma festa do demônio, é uma festa demoníaca, mas Deus protegeu você, salvou você de perder seu olho. Já pensou se você houvesse perdido a visão de um olho, houvesse perdido um olho? Agora, engraçado é que Deus me protegeu, mandou um anjo me proteger em uma festa consagrada ao demônio. Por exemplo, nos Estados Unidos, não protege gente que vai à igreja rezar. Aí às vezes entra maluco, que eu já ouvi falar de casos de malucos que lá nos Estados Unidos invadiram igrejas e saíram matando meio mundo de gente com uma arma. Cadê? E cadê que Deus dá livramento quando, por exemplo, um maluco entra numa escola, um ou mais malucos entram numa escola e saem atirando e matando crianças inocentes? Por que Deus não dá o livramento a crianças inocentes? Então é isso. Se a gente tem que admitir que Deus dá o livramento, a gente tem que admitir que ele faz acepção de pessoas. Isso condiz com a imagem de um Deus justo e bom? Eu ainda lembro de quando disseram para minha mãe que ela iria se curar do câncer, né? Aliás, muita gente acha que eu deixei de acreditar porque mãe morreu. Muita gente diz: Ô meu amor, você deixou, você não pode ficar revoltada com Deus porque ele levou sua mãe. Por que Deus cura umas pessoas de câncer e outras não? Por que Deus não deu o livramento à minha mãe, né? Ela teve fé até o fim, mas ele não deu o livramento a ela.
Tem gente que diz que Deus levou minha mãe para que ela não sofresse mais. E tantas pessoas que passam anos com câncer, sofrendo com a doença. Essa questão do livramento, se a gente analisar bem, ela não tem fundamento. Ela é uma desculpa esfarrapada. Condiz com a ideia de um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos, como diz aquela música de Kleber Lucas, Deus cuida de mim, né? Condiz com a do Deus do impossível, e é como a história do avião, e é como a história de um acidente, né? Ocorre um acidente, morrem várias pessoas, aí uma se salva sem nenhum arranhão, aí diz, ai, Deus me salvou. Aí enquanto isso, não sei quantas morreram. E de algumas, assim, sobram apenas restos, né? Como no caso do acidente dos Mamonas Assassinas, que um ficou sem cabeça, outro ficou sem pernas, outro ficou sem braço. Não quero nem entrar em detalhes porque não tem nada a ver com o assunto deste vídeo. Portanto, eu aqui termino. Boa tarde a todos.